Alô, pessoal. Essa gravação aqui eu vou fazer em várias sessões menores, porque esse programa que eu estou usando, ele cria uns arquivos muito pesados, então eu vou subdividir em várias partes. Eu estou aqui com o Edson Camargo, e a gente está conversando sobre a situação do Brasil, e eu me lembrei de algumas coisas que eu já deveria talvez ter explicado antes. Quando eu explico ali as formas do poder, então eu expliquei isso no curso que eu dei de filosofia política na Universidade Católica do Paraná, expliquei várias vezes. E um dos elementos fundamentais é a diferença de natureza entre o poder intelectual ou espiritual, como queiram chamar, o poder político-militar e o poder econômico. E a característica principal do poder intelectual é que ele é de longo prazo. Ele geralmente se exerce para além da vida do seu portador. Por exemplo, se você vê, Aristóteles viveu 400 anos antes de Cristo e a grande onda de aristotelismo no Ocidente começa em 1200, 1300. A influência de Aristóteles se arrasta até hoje. Porém, durante mais de um milênio, ficou quase todas as obras de Aristóteles eram ignoradas, só 2 ou 3 eram lidas. Então, inclusive a poética de Aristóteles, ela fica sumida por 1400 anos. Ela aparece em 1548, que descobrem e começam a ler. Então, como dizia, Augusto Comte dizia o seguinte: a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. O sujeito que não tem instrução, que não está dedicado a uma atividade filosófica, ou na verdade não está dedicado a atividade intelectual nenhuma, ele não tem uma única ideia própria. Tudo o que ele diz é herdado e copiado de algum filósofo do passado que ele geralmente não conhece e cujo nome ele também desconhece. Tá certo? Mas ele está sendo um instrumento do pensamento desse filósofo. Ele pode não saber, ele é um instrumento inconsciente. E é nesse sentido que o Comte dizer que a vida dos vivos é governada por filósofos mortos. Isso quer dizer que a ignorância do cidadão em relação às fontes remotas das suas ideias dá a ele a ilusão de que ele está pensando por si mesmo, de que ele é independente e de que ele, sendo um homem prático, um homem de ação, ele não precisa desses filósofos absolutamente. Isto é assim, isto é, vamos dizer, talvez o espetáculo mais cômico, para não dizer mais grotesco, da existência humana. Quer dizer que aqueles que são, vamos dizer, discípulos inconscientes, ou de Kant, ou de Platão, ou de Karl Marx, imaginam que não precisa nem de Kant, nem de Platão, nem de Karl Marx para coisa nenhuma, e se acha muito independente e muito superior, precisamente por desconhecer as fontes das suas próprias ideias. Os políticos são todos assim, do primeiro ao último. Políticos, administradores, capitalistas, são quase todos assim. Os que não são 2 ou 3 gênios que estão espalhados e que dominam os outros, justamente porque são gênios. Mas, em geral, as pessoas que se consideram homens práticos são os maiores imbecis da Terra, porque se existe uma coisa que raramente dá certo é a tal da vida prática. Em geral, o que a gente vê é só você olhar em volta e perguntar assim, quantas pessoas eu conheço tiveram sucesso e quantas se deram muito mal. Olha, faça as contas e você vai ver. Os que têm sucesso é 1%, 2%, e geralmente são os camaradas que têm mais estudo ou que têm mais sorte. Então, eu quando planejei o meu curso, eu pensava o seguinte, que eu precisaria de 30 anos, no mínimo, para criar uma nova intelectualidade no Brasil, intelectualidade mais séria do que a que nós temos atualmente, e que se ombreasse, no mínimo, aquela que nós tínhamos nos anos 50 e 60. E que eu precisaria de 30 anos para isso. E que depois desses 30 anos, talvez fosse possível esta intelectualidade gerar uma classe política melhorzinha. Mas quando o meu curso foi alcançando 10, 12, 13 anos, já houve uma espécie de ejaculação precoce. Começaram a aparecer esperanças políticas, muito justificadas, na verdade, porque ninguém aguentava mais aquela situação criada pelo PT, e imediatamente aparece uma classe política de pessoas totalmente despreparadas e presunçosas. Em vez de querer estudar, eu falei, não, nós vamos ter que criar um movimento político e, vamos dizer, acumular poder nesse movimento político para daí fazer alguma coisa. Não, já foram todos se eleger, quero ser vereador, senador, deputado, e vamos resolver os problemas do Brasil. Isso não é sério, gente. Vou passar para a gravação seguinte.